E hoje tem Flamengo pela segunda rodada do Brasileirão contra o Vitória. Eu vou falar sobre esse duelo, vou falar dos 3 jogadores do Mengão que provavelmente não jogarão os 90 minutos e vou falar também de Jorge Jesus, rapaziada, que tá praticamente sendo expulso do seu time lá na Arábia Saudita, o Al Hilal. Então, galera, se vocês chegaram agora, eu já peço, dá aquela segurada, não pule o vídeo, porque eu vou trazer um caminhão carregado de notícias do Mengão. Bom, rapaziada, deixa eu começar esse vídeo falando do duelo de hoje, às 18h30, às 6h30, horário de Brasília, que vai ser de Vitória da Bahia versus Flamengo. Ou seja, rapaziada, Flamengo tava lá nessa semana, lá na Venezuela, correu, voltou pro Brasil e foi aí pra Bahia pra enfrentar o Vitória da Bahia. Ou seja, galera, cronograma do Flamengo não dá tempo pensar, tem que correr contra o tempo. E hoje, rapaziada, vamos ter o Mengão aí pela segunda rodada do Brasileirão. Eu trouxe a notícia pra vocês, galera, que o Flamengo, para esse jogo de hoje contra o Vitória, o Flamengo iria ganhar 4 reforços, o Flamengo iria ter a volta aí de 4 reforços importantíssimos dentro do elenco do Mengão. Porém, rapaziada, como tudo não é flores, eu tô trazendo a informação agora pra vocês também, galera, que desses 4 jogadores que o Flamengo vai ganhar no jogo de hoje, tem 3 jogadores dentro do elenco do Flamengo que provavelmente, rapaziada, não jogarão os 90 minutos. É isso mesmo. Olha só, rapaziada, nessas informações aqui que eu trouxe para vocês, que são meus inscritos. Olha só, rapaziada. Eric Pulgar, Luiz Araújo e Cebolinha dificilmente jogarão os 90 minutos no jogo de hoje contra o Vitória. A comissão técnica segue o planejamento de controle de cargas e por conta dos desgastes dessa maratona de 3 jogos em 7 dias, esses 3 jogadores provavelmente pode até entrar, rapaziada, como titular no jogo de hoje, porém, o técnico Felipe Luiz não vai colocar e não vai deixar esses 3 jogadores, Eric Pulgar, Luiz Araújo e Everton Cebolinha, jogar os 90 minutos. Ou seja, rapaziada, o Flamengo vai ter o controle de cargas e provavelmente esses 3 jogadores ou jogarão aí só o primeiro tempo ou vão ser resguardados para jogar só o segundo tempo. Ou seja, galera, o Flamengo vai ter a volta no jogo de hoje de Gerson, o lateral Wesley, Arrascaeta e Gonzalo Plata. Porém, rapaziada, o Flamengo tá tendo aquele controle de cargas e a gente torce, galera, que independentemente de quem for entrar ou quem for ali ficar no banco de reserva, rapaziada, e que entrar no segundo tempo, resolva a partida de hoje. É o que eu sempre digo, né, galera? Flamengo no jogo de hoje tem que entrar com raça. Flamengo no jogo de hoje não pode bobear, até porque, rapaziada, primeiro jogo no Maracanã contra o Internacional, a gente empatou. No jogo de hoje, rapaziada, a gente não pode empatar, porque enquanto a gente tá empatando, enquanto a gente ali tá dando bobeira, tem os outros times que estão ganhando ali, estão se distanciando ainda mais. Ou seja, pro Flamengo ser campeão, pro Flamengo mirar o Brasileirão de 2025, rapaziada, eu vou ser sincero com vocês, Flamengo tem que vencer, vencer e vencer. Não pode dar mole, porque para quem não lembra, rapaziada, o ano de 2024, o ano passado, Flamengo bobeou, Flamengo deu mole nas primeiras rodadas ali, que o elenco do Flamengo, o próprio técnico do Flamengo, aquele técnico antigo, rapaziada, que tava lá sobre o comando do Flamengo, pensava assim, primeira rodada do Brasileirão, a gente vai dar mole. Só, rapaziada, que é o seguinte, aqueles pontos que o Flamengo bobeou ali no começo do Brasileirão fez bastante falta no fim do Brasileirão. Ou seja, rapaziada, esses primeiros pontos agora contra o Internacional foi um ponto. Hoje, contra o Vitória, tem que ser 3 pontos, porque esses pontos de hoje é que vão fazer totalmente diferença no fim do Brasileirão. Ou seja, hoje é vencer, vencer e vencer. Não importa se o Flamengo tá jogando fora de casa ou não. O Flamengo tem mais time que o Vitória da Bahia e tem que vencer. Tem que entrar no jogo de hoje e tem que mostrar aí total diferença, né, rapaziada? Até porque, galera, na minha concepção, o Flamengo tem mais time sim do que o Vitória, né, rapaziada? Já que eu tô falando desse confronto de hoje, galera, deixa eu falar aí do Carlinhos, que tá emprestado lá no Vitória. E ontem eu trouxe a informação aqui pra vocês, rapaziada, que o Vitória da Bahia tinha a possibilidade de colocar o Carlinhos pra jogar no jogo de hoje contra o Flamengo, rapaziada. Porém, eu também falei que o Vitória da Bahia não tinha se pronunciado, porque se o Vitória quisesse que o Carlinhos jogasse contra o Flamengo, rapaziada, o Vitória teria que pagar uma multa na casa de R$1 milhão para que o Carlinhos jogasse contra o Flamengo. Para quem não sabe, o Carlinhos, rapaziada, é jogador do Flamengo,
está emprestado para o Vitória da Bahia e para ele poder jogar o Vitória, o próprio Vitória teria que pagar uma multa ao Flamengo. Mas, rapaziada, não foi o que aconteceu e olha só nessas informações que eu tô trazendo para vocês. Olha só, rapaziada. Vitória decide não pagar a multa de 1 milhão para escalar Carlinhos nesse domingo contra o Flamengo. O jogador está emprestado ao time baiano até o fim de 2025. Que é o seguinte, né, rapaziada? O Vitória ali já sabe que a zaga do Flamengo é aquela zaga ali bem qualificada, muito boa, e que se colocasse o Carlinhos, rapaziada, até mesmo pelo fato de estar no início do Brasileirão, poderia aí não gerar nenhum resultado. Ou seja, o Vitória, se escalasse o Carlinhos, digamos, né, pagasse 1 milhão aí de reais pro Flamengo, colocasse o Carlinhos e o Carlinhos não fizesse nada contra o Flamengo, rapaziada, ou seja, o Flamengo iria sair no lucro e o Vitória, pelo fato de estar jogando com um time muito forte que é o Flamengo, iria sair perdendo. Ou seja, eles não foram besta e não vão escalar o Carlinhos no jogo de hoje contra o Mengão. É isso mesmo, rapaziada. Mudando de assunto, galera, deixa eu falar aqui desse retrospecto de Flamengo versus Vitória da Bahia. Olha só, rapaziada, no retrospecto do confronto entre Flamengo versus Vitória, o Mengão se destaca com a vantagem, somando 39 vitórias em um total de 65 partidas disputadas contra a equipe baiana. Ou seja, o Flamengo tem um retrospecto muito bom contra o Vitória. E hoje, rapaziada, que não seja diferente, né? Que o elenco do Mengão aí, que o elenco do Flamengo entre em campo com seriedade, com sangue nos olhos, com vontade de vencer o primeiro jogo no Brasileirão, até porque, galera, primeiro jogo no Brasileirão contra o Internacional a gente não venceu, mas que a gente vença no jogo de hoje contra o Vitória, né? Que esse retrospecto continue e que o Flamengo saia de lá, do Barradão, com 3 pontos, viu, galera? Mudando de assunto, rapaziada, deixa eu falar de Jorge Jesus, né, rapaziada, que tá sendo bastante especulado na seleção brasileira. Primeiramente era o técnico Felipe Luiz, depois a CBF voltou os olhos pro Jorge Jesus. O próprio Jorge Jesus já falou, viu, rapaziada? Quer treinar a seleção brasileira, sonha em treinar a seleção brasileira. Porém, rapaziada, hoje teve um jogo aí entre Al Hilal e Al Nassr, né, rapaziada? Maior rivalidade ali da Arábia Saudita, de times da Arábia Saudita. O Al Hilal, rapaziada, comandado por Jorge Jesus, perdeu o jogo, galera, para o Al Nassr de Cristiano Ronaldo por 3-1. É isso mesmo, rapaziada, 3-1. Depois dessa derrota, galera, muitos torcedores do Al Hilal ficaram malucos da vida, ficaram enfurecidos com o Jorge Jesus. E o próprio Jorge Jesus, rapaziada, tá sendo ali o centro das atenções, tá sendo o alvo de muitos torcedores do Al Hilal. E depois dessa derrota, rapaziada, muitos torcedores do Al Hilal levantaram aí hashtags pra tirar o JJ do Al Hilal. É isso mesmo, rapaziada. Dá uma olhada, galera, nessas informações aqui absurdas que eu trouxe pra vocês. Olha só, rapaziada. A torcida do Al Hilal subiu uma hashtag nas redes sociais pedindo a demissão de Jorge Jesus após a derrota em casa por 3-1 para o Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Ou seja, galera, a situação de Jorge Jesus lá na Arábia Saudita, lá no Al Hilal, não são das melhores. E a expectativa, rapaziada, é a seguinte: o Al Hilal, o presidente do Al Hilal, queria que o Jorge Jesus levasse o time até o Super Mundial de Clubes, que vai ser esse ano. Porém, rapaziada, a situação de Jorge Jesus se complica ainda mais, até porque muitos torcedores aí do Al Hilal, do próprio time, já estão levantando hashtags para tirar o JJ de lá. Ou seja, Jorge Jesus a qualquer momento pode sim ser demitido do Al Hilal e a qualquer momento, rapaziada, automaticamente o Jorge Jesus pode chegar na seleção brasileira, pode chegar aí no Brasil, viu, rapaziada? Então, rapaziada, é o seguinte, para vocês ficarem antenados sobre tudo, sobre o nosso Mengão, galera, e se você não é inscrito ainda, aperta o botãozão aí, já se inscreve no canal, porque você vai ficar por dentro de todas as notícias, porque todo dia eu tô aqui, viu, rapaziada? Mudando de assunto, rapaziada, deixa eu falar de coisa boa e deixa eu falar do futuro reforço do Flamengo, que é o Jorginho, né, galera? Até porque, rapaziada, essa novela ainda não acabou e próxima semana, rapaziada, principalmente aí lá pra segunda-feira ou terça-feira, o empresário do jogador vai se reunir com a diretoria do Flamengo e vão ter reuniões. Olha só, galera, nessas informações aqui que eu trouxe para vocês. Olha só, rapaziada. De acordo com a informação do portal RT Esportes,
João Santos viajará ao Brasil para se reencontrar com os dirigentes rubro-negros. Além disso, o empresário de Jorginho acompanhará a partida da equipe diante do Central Córdoba pela segunda rodada da Libertadores da América. A princípio, logo após essa viagem profissional, retornará à Inglaterra e fará uma reunião com o Arsenal. Segundo a apuração do RTE Sports, esse encontro também será importante para o Flamengo ter maiores detalhes para acertar com o atleta. Ou seja, rapaziada, que na minha opinião, o empresário de Jorginho também quer acabar logo com essa novela, né, rapaziada? Até porque tá ficando chato. O empresário de Jorginho vai vir próxima semana, vai se reunir com os dirigentes do Flamengo, vão ter uma reunião logo após essa reunião, rapaziada. Ele volta para a Inglaterra para se reunir com os dirigentes do Arsenal, vão ter uma reunião. E essa informação que eu tenho, galera, é a seguinte: depois dessa reunião que vai ter aí com os dirigentes do Flamengo, depois que ele viajar lá para a Inglaterra, lá para o Arsenal, rapaziada, depois que ele fizer essa reunião também lá, a probabilidade deles acertar e dessa novela acabar é grande, viu, rapaziada? Então, galera, é o seguinte: para vocês ficar por dentro de todas as notícias e assim que sair a notícia que o Flamengo contratou o Jorginho de forma definitiva, rapaziada, eu vou trazer aqui para vocês. Então, galera, se você não é inscrito, já se inscreve logo aí no canal para você não perder nenhuma notícia sobre o nosso Mengão, né, rapaziada? E hoje, galera, vamos ter aí Flamengo versus Vitória pelo Campeonato Brasileiro, e a gente vai estar lá torcendo pro Mengão, e a gente vai estar lá, vamos sair com os 3 pontos, viu, rapaziada? Bom, rapaziada, eu só quero agradecer por vocês estarem aqui, ter assistido o vídeo completo, se inscreveu no canal e ativou o sino de notificação. Muito obrigado, viu, rapaziada? Vocês são foda e eu sei que vocês fazem acontecer. E vocês aí que estão me assistindo agora, é flamenguista, só que ainda não é inscrito do meu canal, corre, rapaziada, dá essa moral aí pra um cara humilde, né, galera? Já se inscreve no canal, ativa o sino de notificação, porque todo dia, rapaziada, eu tô aqui me dedicando pra fazer vídeos pra vocês, pra trazer informações sobre o nosso Mengão pra vocês. Então, rapaziada, contribui aí, galera. Já senta o dedo no like, se inscreve no canal e ative o sino de notificação. E vamos rumo aos 1000 inscritos, porque eu sei, rapaziada, eu tenho certeza, quando vocês querem, vocês fazem acontecer, porque vocês são 10, né, rapaziada? Vocês são foda. E vamos rumo aos 1000 inscritos, viu, galera? Valeu!